minha turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar a ortografia, tá? Para o nosso segundo ano. Então, gostaria que vocês aí, ó, pegassem um livrinho de vocês, de gramática, e abrissem na página 144, tá? O que é que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar o X com o som de Z. Então, ó, X com som de Z. Tia Juliana, por que isso acontece nas palavras? Por que a palavra eu vou escrever com X, mas na hora de falar, eu vou falar com Z, tá? Então, vou colocar aqui algumas palavras e vocês vão perceber o porquê que isso acontece. Eu tenho uma palavra, eu quero escrever a palavra exato. Exato. Se eu fosse escrever da forma como eu falo, eu escreveria assim, ó. Exato. Não é verdade? Eu escreveria com Z, porque é a forma como eu falo. Mas exato não é com Z. Exato é com X. Exato. Tia Juliana, e por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque o X, ele está no meio de duas vogais. Meio de duas vogais. Então, quando o meu X, ele estiver no meio de duas vogais, o meu X, ele vai ter o som de Z. Ou seja, esse aqui é o fonema, ou seja, uma fonética de falar. O que é fonema? É a forma de falar. Então, a língua portuguesa, pessoal, ela é uma língua que eu posso dizer para vocês que é uma das línguas mais difíceis de se aprender. Por quê? Porque na língua portuguesa, nem tudo que se fala é a forma que se escreve. Por isso que nós temos as regras gramaticais, nós temos a nossa gramática, justamente para te auxiliar na hora de você escrever. Na hora de você conjugar um verbo, na hora de você classificar palavras numa frase, para dizer se é substantivo, se é adjetivo. Existem as regras gramaticais. Então, essas regras, elas vão servir justamente para você aprender. Então, quando você pronunciar uma palavra que você vê que ela está no meio de vogais e ela vai ter o som de Z, então você já sabe que aquela palavra você vai escrever com X. Tia Juliana, mas você pode me dar uma dica de como eu vou aprender isso? Como é que você aprende isso? Você vai aprender na questão do exercício. Quanto mais você exercita, mais você vai aprendendo, mais você vai estar próximo, né, das palavrinhas. E aí você vai errar menos ou não vai errar, porque o nosso intuito é que você não erre, tá certo? Então aqui, ó, vou colocar mais uma palavra para vocês. Ó, eu tenho uma palavra exemplo. Ó, exemplo, também eu vou colocar com X. Mas qual é a forma de eu falar? Se eu fosse escrever do jeito que eu falo, ó, olha como é exemplo. Exemplo. Ó, o meu X tem o som de Z. Tá vendo? Vamos para mais uma. Existir. Com X. Por que é com X? É com X, mas tem o som de Z, porque vai estar entre vogais. O E é uma vogal e o I é uma vogal, tá? Então, vamos ver agora dentro de um contexto. Dentro do contexto, por exemplo, quando eu tenho a seguinte frase, exercício, vamos ver a palavra exercício. Fiz todo meu. Vamos escrever exercício juntos? Vamos lá. Zé. Eu pronuncio Z, né? Mas como é que eu vou escrever?
X, muito bem, ó. Ó. Olha como é que eu escrevo exercício. Exercício. Novamente o meu X apareceu com o som de Z, mas eu vou escrever com X por quê? Porque vai estar no meio de vogais. Tá certo? Aqui, ó, exato. Quando eu quero dizer assim, ó, cheguei no exato momento. Pronto, cheguei no exato momento. Olha aqui a palavra exato. Exato. Então, toda vida que eu for escrever uma palavrinha, então eu vou observar a escrita e quando eu for escrevê-la novamente, eu não vou errar. Então, quando você for escrever, você presta bastante atenção, porque aí você prestando atenção, quando você for escrever novamente, você não vai errar. Então, aqui no livro de vocês, se vocês acompanharem na página 144, nós temos aqui, ó, na primeira questão, por exemplo, né? Nós vamos completar todas essas palavras aqui, vão ser escritas com X, só que elas vão ter o som de Z. Depois, pessoal, vocês vão ver que nós vamos também, o X, ele também tem outros sons, tá bom? Depois nós vamos conhecer, tá? Aí tem, ó, exato, que é o que eu coloquei aqui na lousa. Nós temos o exemplo, existir, exibir, exercício, exame, executar e examinar. Então, essas palavras, todas elas, se vocês perceberem, elas vão estar no meio de quê? Está no meio de vogais. Então, o meu X, nessa situação, ela vai estar no meio de vogais. Logo, o meu X, ele vai ter o som de Z justamente por causa disso. Tá bom? Aí, aqui, na segunda questão, as sílabas estão todas embaralhadas. O que você vai fazer? Você vai organizar as sílabas e vai formar as palavrinhas. Eu vou formar só a primeira, hein? Então, aqui nós temos, no caso vai ser to. Aí vai ficar o quê? Exato. Tá certo? Então, você vai ver, você vai juntar as palavrinhas, as sílabas e vai formar as palavras. Na terceira questão, você vai separar em sílabas, tá certo? E na outra linha você vai juntar a palavrinha normal. Então, êxito, né? Então, você vai separar tracinho, tracinho, to. Êxito em sílabas e depois você copia êxito normal. Tá joia? Então, olha, não esqueçam de fazer a atividade do livrinho de vocês, tá? Na plataforma também tem uma atividade muito bacana, muito legal para que vocês possam estar exercitando. E não esqueçam, o nosso X, ele vai ter o som de Z quando? Quero ouvir. Quando estiver entre vogais. Muito bem, sei que vocês aprenderam direitinho, tá joia? Meus amores, ó, vamos chegando ao fim de mais uma aulinha, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.